Ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi. Como já apresentado no começo, eu sou franqueado da unidade São João da Madeira. Do mesma forma que foi o ano passado, o Rui me pediu para fazer uma apresentação. Como eu sou consultor empresarial e também faço formações para equipes, para empresas, trabalhei muito durante vários anos como consultor empresarial, o Rui pediu para eu fazer uma apresentação e esse ano, de novo, né, ele entrou em contato e falou: Kleber, vai lá e faz uma apresentação. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que ideia que eu vou ter de apresentação, porque o ano passado eu falei sobre as transformações, né, sobre o mundo em transformação, a velocidade, etc. Aí eu fiquei batendo a cabeça, falei, pô, eu preciso ter uma ideia. Caramba, por que não uma apresentação sobre como ter boas ideias? De onde vêm as boas ideias? Né? Por que a gente precisa ser criativo? Então essa que foi a ideia de fazer aqui um bate-papo, 15 minutinhos, para a gente ter insights sobre como podemos ser mais criativos para o nosso negócio. Então veio a ideia de onde vêm as boas ideias. E aí, para começar, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem aqui se acha criativo? Levanta a mão. A princípio, temos poucas pessoas que levantam as mãos. Por que isso acontece? Se eu fizesse essa mesma pergunta para uma sala de crianças, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, o que vocês acham que ia acontecer? 100% das crianças iriam levantar a mão. Por que isso acontece, gente? Chega aqui, caramba, ninguém se acha criativo, ou então ficar com aquele receio, né, de levantar a mão. Por que isso acontece? Na verdade, o problema é que a criatividade ela foi sendo roubada de nós. Quando eu observava minha filha a brincar, quando ela tinha 8, 9 anos, eu olhava para ela brincando feliz da vida, fazendo algumas coisas que eu falava, caramba, eu nunca teria coragem de fazer isso, né? Tomando sorvete no shopping com a cara toda lambuzada, e eu falava, o que acontece com a gente? A gente vai sendo roubado a nossa criatividade, né? A gente vai sendo cada vez mais julgado. E é engraçado porque eu olhava para ela e falava, daqui a pouco ela também vai parar de fazer isso. Justo e feito. Hoje ela tem 13 anos, quando eu brinco com ela no supermercado ou em algum lugar, para pai, você está me colocando vergonha, para, não faz isso. Por quê? Porque a gente passa por vários processos. Então, na infância, assim que a gente começa a ter a nossa infância, vem um adulto e fala, não faz isso. Você faz um desenho, pinta o céu de laranja, vem o adulto e fala, é azul o céu, não é laranja. Por que você fez laranja? Não é? Aliás, o ano passado a gente fez uma atividade de desenho de casinha, né? A gente relembra um pouco da infância. Depois vem a escola e fala o quê? O melhor aluno é aquele que responde certo. É aquele que tem a resposta certa. A escola não incentiva você a fazer perguntas. Aliás, às vezes quando uma criança pergunta, vai lá o professor e fala, por que você está perguntando isso? Tem que ser feito assim. A exemplo mesmo da minha filha, ela tinha a aula de caligrafia, e eu lembro que tinha uma letra, não sei se era o G ou o F, e a professora pegava e falava, tinha que ser feito assim e pôr o tracinho. E eu olhava para a letra da minha filha e eu falava, tá perfeita. E a professora ia lá e colocava errado. E eu falava, mas daqui a pouco, se ela me escrever uma frase com aquela letra, eu vou entender. Mas a professora tinha que deixar certo. Ou seja, o jeito que ela fazia estava errado, mesmo que fosse entendível, mas tinha que ser daquela forma. E o melhor aluno é premiado pela nota, né? É aquele aluno que de repente decorou, não significa que ele entenda, né? Eu não vou entrar no debate aqui, discutir sobre educação, mas é isso que acontece na vida da gente. E depois no trabalho também tem a nossa criatividade roubada, ou seja, a gente sempre fez assim, esse que é o certo, e muitas das vezes a gente fica se julgando, né? A gente faz um julgamento nosso, da nossa criatividade, né? A gente fala, eu não vou falar isso porque vai achar, a outra pessoa vai achar determinada coisa de mim. Eu não vou falar isso porque pode estar errado, né? Eu vou passar como se eu não fosse inteligente. E no final, a criatividade nada mais é do que a nossa inteligência se divertindo.
Essa frase talvez seja atribuída para Einstein, mas eu não gosto de ficar falando, foi fulano, porque a gente sabe que nem sempre a frase foi do fulano. Mas a criatividade é a nossa inteligência se divertindo. E aí o que acontece? Por que a gente precisa de criatividade? Como empresários, a todo o momento a gente está enfrentando adversidades, né? Seja agora o inverno, é chuva, o que a gente vai fazer para incentivar com que os clientes cheguem na nossa loja? De repente abriu um outro lava-carros na nossa frente, o que a gente vai fazer? Uma empresa lançou um aplicativo, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa sempre sair do nosso estado atual, da nossa zona de conforto. A gente sempre precisa ser eternos, inconformados com o resultado que nós temos. Então a gente precisa ter incentivo à nossa criatividade, a pensar em inovação. Tô certo ou errado? Tá certo, né? A gente tem que pensar em coisas novas, a gente precisa se desafiar a todo momento para sermos mais criativos. Beber uma água que estou seco. Vamos lá. E a criatividade, ela não é besteira. Ela traz resultados. De acordo com um estudo aqui de 2025, o impacto da criatividade nas companhias teve um aumento no EBITDA. EBITDA é resultado. Então, quando a gente fala de criatividade, muita gente associa que criatividade é para agência de marketing. Deixa a criatividade lá com a Pontis. Eu não preciso, eu tenho que fazer o meu trabalho certo. E não é uma verdade. As empresas que são criativas, que aliás liberam os seus funcionários para pensar, para ter autonomia, para pensar fora da caixa, elas conseguem ter mais resultados. E aliás, ambientes criativos que incentivam essa liberdade de expressão, de falar, da forma como os funcionários desejam, de trazer ideias, né, e não ficar julgando, faz com que o resultado seja maior. Não tem só esse estudo, tem vários outros estudos, mas aqui, como era uma apresentação, 15 minutos, jogo rápido, eu fui buscar um estudo que dizia sobre essa criatividade. Mas agora, tá falando, Kleber, você tem que ser mais criativo. Tá bom, mas de onde vem as boas ideias? Quem me ajuda? De onde vêm as boas ideias? Dos problemas cotidianos, Diogo? De que forma? Da forma de buscar um estado de melhoria para que eu possa melhorar como pessoa, melhorar o meu negócio. Boa! Os problemas nos ajudam a ter boas ideias, não é? Quando a gente tem um problema, existe aquela inquietação e a gente precisa resolver. Então pode ser que venha uma ideia. Só que muita gente acha que as boas ideias vêm naquele momento eureka. Quem aqui já ouviu falar do momento eureka? Quem sabe o que é eureka? Um momento de distração, um momento que você está no banho e de repente pensa numa solução para aquele problema. Está no banho, de repente pensa numa solução. Esse termo eureka foi falado por Arquimedes, quando ele tinha um desafio que o rei passou para ele, né? O rei parece que estava interessado em saber se o ourives que fez a coroa dele tinha roubado o ouro, e o Arquimedes no meio do banho, ele falou, teve a ideia, né, de pegar o volume da água, etc, para conseguir medir a coroa para saber se foi feito com ouro. E aí veio Eureka, ele gritou Eureka, e dizem que foi ouvido, né, o grito foi tão forte que foi ouvido por todo o reino. Então Eureka vem desse termo, né, aquela ideia que vem brilhando. Mas por que você está falando que é um mito? Porque na verdade o momento Eureka não é um dom, não foi Arquimedes que teve. Na verdade o momento Eureka ele é uma construção, né? Essa ideia brilhante ela vem de uma construção, principalmente quando você se relaciona com um problema, por exemplo. Então ele vem construindo. Na verdade, a eureka é quando o seu cérebro ele vai fazendo as conexões e vai apontar para uma direção, para uma ideia muito boa. E aí é que eu falo que
que a criatividade é inteligência se divertindo. Por que acontece isso? Porque você tem um problema. O que é a inteligência? A inteligência é a nossa capacidade de fazer sinapses. Né? O ser humano ele tem essa vantagem perante os outros seres, porque nós temos capacidade de fazer sinapses. Ou seja, se eu preciso trocar uma lâmpada aqui e eu vejo que eu não consigo alcançar, eu sei, a minha inteligência faz, opa, peraí, eu tenho uma cadeira, eu posso subir e posso trocar. Então essa é a nossa capacidade. Então o momento eureka, o que está acontecendo lá no nosso cérebro? É porque ele está criando sinapses para resolver aquele problema. E sempre dizem que para você resolver um problema, a melhor forma é sair dele. Então é nesse momento que nós damos oportunidade para o nosso cérebro trabalhar, descansar, é que vem aquela sinapse que deveria vir para resolver o problema. Então a criatividade, ela é isso, é o nosso cérebro trabalhando naquele problema, fazendo as sinapses. Então a conexão invisível, o cérebro já estava fazendo. Então eu tenho que ter acúmulo de informações, tentativas frustradas, as pausas, o movimento, etc, etc. Tá? Então como que a gente desenvolve isso? A gente precisa constantemente dar estímulos para o nosso cérebro fazer isso. Então qual que é a ideia aqui? São 5 atividades para vocês fazerem para o cérebro ter este acúmulo de informações. Tá? Então se vocês quiserem tomar nota aí, ou então depois eu passo também, posso passar essa apresentação tranquilamente para vocês, mas são 5 atividades que vocês podem e devem implementar no dia a dia de vocês. Qual que seria? A primeira atividade, treinar o olhar. O que é treinar o olhar? Vá para locais diferentes e busque olhar coisas diferentes. Por exemplo, eu vim aqui para esse hotel, eu não vou olhar de maneira genérica, eu vou treinar o meu olhar para ver coisas que eu não me atentaria no dia a dia. Por exemplo, esse espelho. Por que desse espelho? Por que dessa maçaneta? Por que dessa geladeira aí atrás? Por que dessa geladeira aqui atrás? Se eu não me engano, acho que isso é um ar-condicionado. Mas por que dessa geladeira? Quem foi que teve a brilhante ideia de colocar esse ar-condicionado aqui? Se tem uma pessoa aqui falando, tá com um bafo quente aqui ou gelado na nuca. Mas é justamente isso, treinar o nosso olhar. Quando eu fiz uma formação em Design Thinking, que é uma metodologia para inovação. A inovação ela sempre está baseada na pessoa para quem a gente está criando. Tá? Então a gente treinava muito isso, a empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro. E aí é justamente isso que a gente precisa treinar, se colocar no lugar do outro, para entender o mundo sob a visão dele. Então de vez em quando se coloque no lugar do seu cliente, chega na loja, sem julgamento, tá? Uma coisa super importante, nunca julguem, deixem o julgamento para depois. A gente sempre tem aquela coisa de julgar, né? Eu tenho certeza que quando eu levantei aqui, vocês fizeram um julgamento de mim. Ou falaram, ou pensaram alguma coisa boa, ou pensaram alguma coisa ruim, mas a gente faz o julgamento, é natural do ser humano. E quando a gente vai treinar a criatividade, a gente tem que ser sem julgamentos. Depois, uma outra atividade, turista do próprio local. Explore um local novo próximo a si. Perceba o que fazem de diferente. Então, por exemplo, tem um café perto de casa. Eu nunca entrei nesse café. Vai lá, vai explorar o local, veja o que eles fazem. Pô, esse café nunca me chamou a atenção, mas por que as pessoas entram? Por que as pessoas vão lá? Faz questionamentos. De novo, não é julgar, não é falar assim, mas é que se eu fosse o dono daqui eu faria isso. Não, não. Treina, só receber informação. Só ter, como é que se diz? Repertório. Repertório no cérebro. Vai treinando ter repertório, para depois incentivar a criatividade. Uma terceira, conversa com estranho, treine uma conversa franca, sem ser trabalho com uma pessoa do seu círculo, entenda a vida da pessoa. Vocês já sentaram com uma pessoa desconhecida e falaram assim, fala da sua vida para mim? Exato.
Por quê? Qual que é a ideia? Não é falar de trabalho, não é você pensar assim, eu vou estabelecer network. Não, entenda a vida da pessoa, pra gente treinar a empatia. Porque a empatia, quando fala assim, se colocar no lugar do outro, parece algo simples, mas não é. Quando a gente se coloca verdadeiramente no lugar do outro, a gente entende que aquela pessoa ela faz várias coisas determinadas porque ela viveu uma vida diferente, completamente diferente da nossa. Então eu lembro que no curso de inovação, uma das primeiras discussões que a gente tinha era para se colocar, por exemplo, no lugar de um bandido. Por que ele faria aquilo? Uma pessoa que cometeu um crime. Num primeiro momento é difícil, porque não é aquela vida que a gente viveu. Só que aí quando você começa, tenta ir lá no lugar que essa pessoa nasceu. Tenta pensar como ela pensaria. Tenta vivenciar o que ela viveu. Você percebe que assim, ela teve uma história de vida, e aí assim, eu não estou querendo dizer que a pessoa tem aquilo para fazer. Não é isso. É só para a gente entender se colocar no lugar do outro, tá? Não estou defendendo bandido nem nada. É só para a gente buscar justamente essa percepção de sair do nosso lugar comum e ir para um outro extremo. Uma quarta, detox de rotina. Mude completamente sua rotina por 24 horas. Sabe aquela coisa? A gente é muito automático, né? A gente entra, vai tomar uma ducha, a gente tem o nosso processo. Um lava a cabeça, lava debaixo do braço, lava o rosto. Tenta mudar. Entra no banho, se eu lavo a cabeça primeiro, lava o pé primeiro. Muda, exercita. Tem vários estudos que mostram que a gente precisa fazer várias coisas diferentes. Por exemplo, meu sogro tem 80 e poucos anos e ele faz muito isso. Ele tenta estudar italiano, daqui a pouco ele está estudando inglês, para o cérebro ter coisas diferentes, para a gente oxigenar o nosso cérebro. E por fim, explore possibilidades absurdas. Por exemplo, quando tiver um problema, se pergunte, como uma criança resolveria isso? E se eu fosse milionário? Alguns aqui podem ser milionários, mas aí pense o contrário, e se eu não tivesse nenhum dinheiro? E se eu tivesse superpoderes? Que poder seria esse? Como que eu faria isso? Tenta explorar isso. E se eu tivesse um superpoder? É engraçado que algumas pessoas teriam dificuldade de explorar isso. Que superpoder que eu teria? É engraçado, a pessoa aí já começa o julgamento. É isso que eu falo, não julgue. Coloque toda a sua bagagem para fora. Explore mesmo. Pense em coisas absurdas. E aí uma coisa interessante, as ideias, elas vão sendo construídas. Então nesse curso que eu fiz, eles ajudavam a gente a justamente colocar os mais absurdos para fora. Por quê? Mas depois a gente não vai usar isso. Não, mas vai dando insights para o outro criar. Então um pensava lá, eu vou criar uma vassoura voadora. Pô, que legal, você pensou em voadora? Sei lá, eu já pensei num avião. O outro, já pensou entendeu? Conforme um vai soltando, as ideias vão vindo em cascata. E aí, quanto mais ideia, melhor. A gente brincava que para ter uma ideia, a gente precisava de 100. Então, vai criando, vai construindo, sem julgamento. Eu vou falar de uma vassoura voadora. O que vão pensar de mim? Não, esquece isso. Vassoura voadora, coloca lá a ideia, pronto, vambora. Tá? E aí, se a gente pegar, por exemplo, uma das pessoas que talvez seja um ícone de criatividade é o Walt Disney. O Walt Disney, todo mundo conhece. No Brasil, tem muitas pessoas que têm o nome em homenagem ao Walt Disney, né? No Brasil tá cheio de Walt Disney. É em homenagem ao Walt Disney. O que o Walt Disney fazia no processo criativo dele? Vocês conseguem se imaginar sendo um Walt Disney? Criando tudo que esse cara criou? Parque, desenho, tudo. Como é que ele fazia esse método criativo dele? O que ele fazia? Ele tinha um método dos 3 chapéus. Já ouviram falar sobre isso? Método dos 3 chapéus do Walt Disney? Ele tinha um chapéu. Chapéu é modo de dizer, né? É um personagem, uma persona. Ele tinha uma persona que era o sonhador. E ele fazia isso de maneira... Ele até ia para um outro local.
Então ele estava acostumado a trabalhar no escritório. O que ele fazia? Ele tinha lá o persona do sonhador. Ele pegava e ia para um outro local, tipo uma praia, lugar totalmente diferente do que ele estava acostumado. E ele falava, agora eu vou imaginar absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Sem crítica, sem julgamento, sem nada. Eu vou dar asas à minha imaginação. Vou deixar o negócio fluir. Se for para voar, a gente voa. Se for para se transformar em invisível, a gente se transforma. Enfim. Depois que ele fazia isso, anotava tudo, sem julgamento. Ele ia para um outro local. Ele ia para um outro local afastado e falava assim, agora eu vou colocar o pensamento, o meu chapéu do crítico. O que é o crítico? Aí já é aquela pessoa mais crítica, de julgamento. Ele falava assim, agora sim, quais são os riscos desse negócio? O que pode dar errado? O que pode dar certo? Ele fazia uma crítica, então ele desconstruía algumas ideias. Por fim, ele ia para um outro local, parece coisa de maluco, né? E olha a criatividade dessa pessoa. Ia para um outro local e falava assim, agora eu sou o realista. Peguei aqui o meu sonho, critiquei. Agora, de real, o que é que eu posso implementar? Como que a gente pode fazer isso acontecer? De forma realista. E aí ele colocava os seus planos em dia. Então, esse daqui, eu falei lá 5 atividades, mas olha só o que o Walt Disney fazia para criar. E hoje a gente vê as criações dele, o mundo que não é o Walt Disney. Né? Ele se transformou numa pessoa, talvez, acho que a mais criativa do mundo que a gente tem aí. Então, a ideia é usar sempre os 3 chapéus separadamente. E nunca critique enquanto sonha. Não sonha enquanto execute. E cada modo tem o seu momento. Então a ideia é fazer isso, tá? E aí eu vou deixar para vocês uma atividade prática. Aqui a gente tem 15 minutos, senão a gente faria isso, mas eu deixo como um desafio para vocês. Pegar a partir de hoje no final do dia ou amanhã, pegar um problema real que você tem do seu negócio, seja esse da Eco, eu sei que tem pessoas que têm outros negócios. Use essa estrutura do Disney. Pega lá, primeira coisa, como é que eu vou resolver um problema no meu negócio? Por exemplo, a minha equipe está desmotivada, ou eu tenho uma baixa rentabilidade, enfim. Usa o chapéu do sonhador. Vá para um outro local. Que, aliás, isso é super recomendável, até para a gente, às vezes, espairecer. Vai para um local que você goste, que tenha água, cachoeira. Aqui em Portugal a gente tem a vantagem que tem vários lugares lá próximo de casa mesmo. Outro dia a gente estava a caminhar lá por um passadiço, quando a gente viu tinha uma parte de um rio ali que transmite uma paz, uma serenidade. Senta lá e joga tudo no papel, sem julgamento, sem críticas. Depois, coloca o chapéu do crítico, vai para um outro lugar. Não associa cada lugar com os 2 chapéus. E por fim, coloca o papel do realista. Vocês vão ver que vai dar resultado. Vocês vão pensar em novas coisas. O cérebro precisa dessa oxigenação, tá bem? E, por fim, a criatividade, ela não é um dom. A gente precisa mesmo praticar. Então, 15 minutinhos. Assiste um desenho animado, pense em alguma outra coisa, faça uma meditação para fazer com que o cérebro crie essas sinapses, né? Crie tenha esse repertório, exponha-se ao novo, leia sobre áreas diferentes, coisas diferentes, locais diferentes, documente a sua ideia e um dos mais importantes, teste sem medo. Vamos fazer um teste. O outro dia eu estava assistindo uma entrevista com um rapaz que ele, lá no Brasil tinha um programa chamado O Aprendiz, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que é até um programa mundial, onde algumas pessoas se candidatavam para uma vaga dentro de uma empresa. E um dos rapazes conseguiu o cargo junto com esse empresário, e ele até participou de um grupo de mentoria que eu participo.
E ele uma vez a gente estava discutindo, porque uma pessoa levantou e falou, cara, o que você acha dessa ideia ou dessa? Ele falou, cara, uma coisa que eu aprendi com esse empresário é, ao invés da gente falar ou, fala e. E se a gente testar as duas? Testa as duas. Testa rápido, testa de maneira mais simples, mas testa. Tenta todas as possibilidades. Testou, errou, não deu certo, passa para outra. Quanto mais a gente testar e se expor, melhor é. Beleza? E aí, como finalização, a criatividade não é sobre ter ideias malucas, é sobre resolver problemas reais de forma inesperada.